Gravando. Alô, galerinha do meu canal. Não esqueçam, depois de assistir o vídeo, de dar o like. Ó, eu tô com um intruso aqui, ó. O que foi? Hein? O que você falou? Eu não quero ir escondido. Você não quer? Você quer escondido? Ficou com vergonha que eu mostrei ele pra vocês. Não tenho cachorro. Eu moro num apartamento, acho muito complicado, né? Nesse período de isolamento, a nossa mesa aqui era muito grande, nós demos um jeito de vender para poder ficar com espaço aqui para o Vicente brincar, porque estava um tédio, né? Porque ele quase não sai de casa, aí ele consegue andar de bicicleta aqui, né? E ele conseguiu quebrar a bicicleta dele, porque já estava muito pequena, tive que comprar uma bicicleta maior, porque ele estava reclamando. Quero ver com a bicicleta maior o que ele vai fazer dentro dessa casa. Não, tem não. Tem um macaco de pelúcia do lado do Vicente. Calma, essa foi horrível. Mas valeu o crédito. Lindos, final da guerra. Vamos falar agora das rendições da Itália, da Alemanha, do Japão. Vamos falar das conferências, tá bom? E depois vamos finalizar com um slide lá sobre os avanços, tá bom? Então, vamos começar pensando nas rendições. Primeiro foi a Itália, depois a Alemanha e, por último, o Japão. Vamos, então, por partes. Primeiro, né, a Itália. A rendição da Itália, inclusive, tem uma situação, eu acho que eu já mencionei com vocês, mas vale a pena ouvir de novo, que é a seguinte, né? Os aliados, eles tinham um plano de libertar o norte da África, depois Itália e Itália. Oi? Alô? Bom dia. Bom dia. Desliga o áudio aí, Felipe. Vamos lá. Voltando aqui, então, né, no caso da Itália. Então, nós temos a libertação do norte da África na Batalha de El Alamein, beleza? Nessa batalha foi muito tensa, porque foi uma batalha de tanques de guerra dos aliados enfrentando os tanques de guerra do eixo. Os aliados, né, venceram então no Egito, retomando o canal de Suez. Do norte da África, nós tivemos o ataque à Itália, beleza? E no caso do ataque à Itália, houve um plano mirabolante, né, que funcionou. Sabia-se que, né, Portugal e Espanha estavam neutras na guerra, mas que tinham ligações, né, que tinham uma relação com a Alemanha e com a Itália. Então, qual foi a estratégia mirabolante? Os aliados pegaram um soldado morto, colocaram uma farda de alta patente e um plano falso de invasão à Sardenha no bolso desse soldado e deixaram ele no litoral da Espanha. O governo espanhol recolheu o corpo e passou a informação para a Itália. Ó, Itália, vão atacar a Sardenha. A Itália foi lá e preparou, né, aquela missão para poder defender a Sardenha, mas o ataque não foi a Sardenha, foi a Sicília, do outro lado. Isso acabou surpreendendo a Itália, né? Então, assim, interessante esse falso plano aí. Então, a Itália foi surpreendida com um ataque na Sicília, depois houve um bombardeio à capital, a Roma. Mussolini foi preso, né? Foi deposto e foi preso. E aí, nesse momento, a Itália acabou se rendendo, né? O Pietro assumiu o governo, né? Um governo provisório, e a Itália se rendeu. Isso em 43, setembro de 43. E aí, o que rolou? A Alemanha enviou tropas para a Itália para auxiliar Mussolini. Mussolini, então, foi libertado por esse exército nazista. E aí nós temos, né, esse exército nazista e Mussolini tentando reconquistar a Itália e os aliados lutando, né, tentando defender as posições. O Mussolini, ele foi novamente preso, dessa vez por guerrilheiros,
E aí o Mussolini e a esposa dele, a Clara, eles foram mortos, foram fuzilados, né? E foram pendurados em praça pública, lá em Milão, beleza? Para todo mundo ver que o líder tinha sido morto, o líder do fascismo, para enfraquecer, né, o fascismo italiano. Então, a partir daí, né, nós temos os aliados lutando contra, né, os nazistas na Itália, beleza? E a rendição da Alemanha na Itália só rolou em 45, beleza? Então a Alemanha ficou muito tempo na Itália ali resistindo. E aí vale a pena falar do Brasil. Por que vale a pena falar do Brasil, né? O Brasil, ele teve uma participação muito interessante na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Itália, né? Foi onde a participação do Brasil foi extremamente interessante. Então, o Brasil ele enviou 25 mil soldados, divididos entre FAB e FEB, Força Aérea e Força Expedicionária. O símbolo da Força Expedicionária, né, a cobra fumando, porque era muito comum as pessoas falarem que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra ou fazer alguma coisa de interessante na guerra. Entrou, perdemos poucos soldados e o Brasil foi muito importante aí na manutenção da posição da Itália, aí, da conquista da Itália. Beleza? E nesse caso também vale a pena ressaltar que Getúlio Vargas ele tentou evitar ao máximo com que o Brasil entrasse na guerra, mas, né, foi pressionado pelos Estados Unidos e após um acordo, né, o Brasil declarou guerra à Alemanha. Nesse acordo, o Brasil conquistou duas, né, indústrias de base. A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que fica lá em Volta Redonda, né? E a Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, né? A Vale do Rio Doce tem uma grande influência aqui no Espírito Santo também. E aí, galera, vale também a pena ressaltar que a participação do Brasil criou um antagonismo, né? Getúlio Vargas lutou contra regime centralizado, mas era um ditador no Brasil. Esse antagonismo, né, levou ao fim a era Vargas, né? Getúlio Vargas foi retirado do poder nesse contexto aí em 45, ok? Então, o Brasil teve uma participação importantíssima, principalmente lutando na Itália, beleza? Existem vários episódios curiosos, mas eu acho que vale a pena a gente deixar para discutir na nossa, né, atividade diversificada que eu tinha pensado antes do recesso. E nessa atividade diversificada nós vamos trabalhar várias curiosidades de história, não só da história que nós trabalhamos no 9º ano, mas do 6º, do 7º, do 8º, vamos aproveitar todo tipo de curiosidade histórica possível, né? Tempo para isso nós vamos ter e vai ser legal, um trabalho diferente, vocês interagindo mais, né, nesse momento virtual aí de aulas. Beleza? Depois da rendição da Itália, nós tivemos a rendição da Alemanha. Como que foi o processo, né, da Alemanha nessa rendição? Os soviéticos chegaram a Berlim, né, em 45, cercaram a cidade de Berlim, e aí os norte-americanos e os ingleses penetraram, invadiram a cidade, tá? Atrás de Hitler, eles queriam capturar Hitler. Hitler, como não queria ser troféu, ele se refugiou num bunker, e foi nesse bunker que ele cometeu suicídio, né? Ele, a sua esposa, a Eva Braun, inclusive o cachorro dele, que ele tinha um carinho muito grande, né? Ele tinha um pastor alemão, e ele envenenou o cachorro também para nada ficar de troféu para os aliados, beleza? Existem um monte de teorias de conspiração de que Hitler fugiu, de que Hitler foi para a Argentina. Tem uma teoria que fala que Hitler veio para o Brasil, né, lá para a região do Mato Grosso do Sul, não sei, não lembro agora ao certo, né, de que ele foi para aquela região, casou com uma negra, uma história muito fantasiosa, na minha opinião. Né, mas, oficialmente, Hitler cometeu suicídio e teve o corpo ainda incinerado posteriormente. Tá? O que dificultou, inclusive, saber se era ele ou não, e aí surgem, né, essas teorias aí de que Hitler conseguiu fugir. Tinha. Eu lembro que eu li um texto atrás, que era um tempo atrás, que era um pastor alemão, né?
Como o Hitler tinha muito essa questão de raça pura, não imaginei que poderia ter uma mistura aí não, um vira-lata. Mas ele tinha um carinho muito grande por esse cachorro. Aí o cachorro, ele envenenou, né? E aí ele e a esposa cometeram suicídio. Hitler não teve filhos, lembrando, tá? Hitler, ele era estéril. Como é que eu falo isso para vocês? Ele era ele era monoovo. Ele só tinha um testículo, né? Ele era estéril. Beleza? Então ele não deixou descendentes diretos. Pode ser. Tem muita coisa. Alienígenas do passado, daqui a pouquinho, né? Vai ter aquele episódio que vai falar que Hitler entrou numa nave espacial e foi para Marte aí, ajudando na teoria do Gabriel. Fala, Nicole. Hum, eu fico curioso. Vai logo, Nicole. Digita esse trem. Hitler antes de morrer. Não, eu não consigo. Eu não consigo deslumbrar essas teorias, não. Tá? Eu realmente. Né, pode ser fantasia, pode ser mentira, né? Pode ser só uma história tradicional. Eu acho a ideia do suicídio e dos corpos serem incinerados muito mais viável do que a da fuga, né? Vou abrir o vídeo aqui e vou assistir daqui a pouquinho no intervalo de uma aula e outra. Pera, deixa eu só dar pause aqui, senão o vídeo começa a rolar e eu perco. Olha, não sei disso do Hitler ter feito visita ao Brasil, principalmente ao Espírito Santo, não. Eu nunca, não lembro de ter lido nada sobre isso, não. O que eu sei, assim, que Hitler, ele trocava cartas com Getúlio Vargas, né? Essa correspondência, ela existe, então é comprovada, né? Hitler e Getúlio Vargas chegaram a trocar algumas cartas. Vargas, inclusive, né, curiosidade aí, Vargas, depois, quando a gente for falar na República Liberal, né, quando a gente for falar do suicídio do Vargas, o Vargas utilizou para cometer suicídio o presente de Hitler, uma pistola, né, dada de presente por Hitler, se eu não estou enganado. Ou Vicente, não, não. Guris. Ai, ai. Bem, mas vamos lá. E sobre as conferências, né? Mas antes, deixa eu falar do Japão, senão eu esqueço. Emendando essas questões. O Japão, né? O Japão, última parte a cair nessa guerra, né? O Japão teve o desembarque dos Estados Unidos em fevereiro de 45. O Japão já não tinha mais condições de sustentar a guerra, não tinha munição, beleza? Não tinha combustível direito, né? Os japoneses estavam exaustos. E aí entra naquela fase dos kamikazes, né? Os pilotos japoneses entram nas aeronaves, botam só um pouquinho de combustível, até para o cara não desistir, e começam a se lançar contra os norte-americanos, os ataques suicidas, os ataques dos kamikazes. Os norte-americanos, em agosto, né, fizeram duas coisas bem ruins, duas bombas atômicas, uma contra Hiroshima no dia 6 e outra contra Nagasaki no dia 9, beleza? No outro mês, né, no mês de setembro, o Japão já se rendeu de forma incondicional, beleza? Essas bombas que foram lançadas contra o Japão, vale a pena a gente observar que, apesar do ataque ter sido feito contra o Japão, era uma forma dos norte-americanos mostrarem, principalmente para a União Soviética, né, o seu poderio bélico. A União Soviética vinha avançando, né, para fazer com que a União Soviética desistisse
de qualquer tentativa de manter esse avanço, de desrespeitar os acordos de Teherã, né? Então, as bombas atômicas foram lançadas, né? E aí freia a União Soviética naquele momento. Olha, eu já li sobre essa autópsia na França. Os restos mortais de Hitler ficam na Rússia, né? E foram para a União Soviética, depois ficaram para a Rússia. A Rússia cedeu esses restos mortais à França, que fez uma autópsia e reafirmou que era Hitler, né? Mas não é 100% comprovado, não, porque eles pautaram a questão da arcada dentária. Dizem que o Hitler tinha uma arcada dentária bem defeituosa, assim, tinha uns dentes bem... Tinham muitos defeitos, né? E esses defeitos apareciam também nesses restos mortais que, teoricamente, seriam de Hitler. Então, por isso que eles aproximam e reafirmam essa questão do suicídio. Então, né, a bomba atômica foi lançada contra o Japão, mas numa tentativa, né, de mostrar a força para a União Soviética. Inclusive, agora na hora do intervalo de vocês, do recreio, né, eu estava ali assistindo um pouco de desenho com o Vicente, estava olhando no telefone, aí um colega, da época eu estudei na UFES, né, ele colocou lá no Instagram uma informação que depois eu vou, lógico, averiguar, né, porque a gente tem que averiguar tudo, hoje é muito complicado isso, mas que ontem, né, a Covid acabou chegando a um número de mortes superior ao das duas bombas atômicas, né, a de Hiroshima e Nagasaki. Né, as duas tiveram uma destruição muito próxima, né. A de Nagasaki, foi a de Nagasaki? A de Nagasaki, que foi a segunda, eu acredito que o impacto foi pior, porque você já sabia o que poderia estar acontecendo com você, né? Você já sabia o que ia acontecer naquele momento. Então, assim, as pessoas que passaram por aquilo, acho que passaram por uma angústia muito grande naqueles segundos finais ali. E tem uma história de que alguns militares norte-americanos pediram para suspender o lançamento das bombas, mas não houve essa suspensão. Tem um debatezinho também sobre isso, né? Mas lembrem-se, né, dessa questão, né? As bombas foram lançadas contra o Japão, mas numa tentativa de mostrar a força dos norte-americanos para a União Soviética, porque várias questões trabalham justamente essa temática. Eu botei umas duas, eu acho, na atividade de vocês hoje para a gente treinar justamente isso, né? Estou pensando sempre no IFES para vocês, né? Bem, e como que foram as conferências de paz, né? A primeira conferência rolou ainda em 43, que foi a de Teherã, né? Que acabou estabelecendo o dia D. Nós já falamos dela. O Roosevelt, o Stalin e o Churchill, né? Estabeleceram a questão do dia D, e o Stalin, em troca, ficou com a Estônia, com a Lituânia e com a Letônia, beleza? E com o leste da Polônia, que ele já havia invadido, tá? Mas ele já tinha invadido aqui. Na conferência de Yalta, que rolou em fevereiro de 45, nós tivemos novamente Roosevelt, Stalin e Churchill. Eu já vi questões, inclusive, que botam a imagem dessas três figuras e pedem para vocês reconhecerem os principais envolvidos na guerra, né? Que seria, então, né, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, tá? Roosevelt, Stalin e Churchill. Na conferência de Yalta, eles discutiram a formação da ONU, a criação da ONU, foi discutida, então, na conferência de Yalta, assim como a partilha do mundo pós-guerra, socialismo, capitalismo, essa divisão aí. Outra conferência importante foi a de Potsdam. Essa conferência, a de Potsdam, ela acabou estabelecendo, né, a desnazificação, beleza? Como que seria o pós-Segunda Guerra Mundial para a Alemanha. Lembrando que o pós-Primeira Guerra Mundial, né, criou um monte de humilhações, o revanchismo, e acabou provocando a Segunda. Então, para evitar a terceira, né, esse processo tinha que caminhar de uma forma diferente. Então, essa diferença foi a desnazificação da Alemanha, né, sem humilhações,
a criação do Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes de guerra e a desmilitarização da Alemanha, mas sem humilhações. Beleza? Lembrando que também na Conferência de Potsdam nós tivemos algumas mudanças. Por quê? O Stalin permaneceu, né? Ele era o líder totalitário da União Soviética, mas no caso dos Estados Unidos, o Roosevelt foi substituído pelo Truman e o Churchill pelo Attlee, né? Que aí é a mudança de governos democráticos, né? Coisa que não era na União Soviética. Beleza, lindos? Então, né, dessa maneira, a gente vai fechando aí esses pontos aí, né? Então, nós tivemos aí, né, a de Alta, né, Crimeia, rendição da Itália, rendição da Alemanha, rendição do Japão, né? A imagem não está aparecendo para mim não, mas é da rendição do Japão, né? O Japão que sempre se reconstrói de uma forma fantástica, né? Hiroshima e Nagasaki, Segunda Guerra Mundial, acabou destruindo o Japão e o Japão se reconstruiu. O Japão tem esse aspecto de se reconstruir e se reconstruir de uma forma bem rápida, né? O que aconteceu em Fukushima, há pouco tempo atrás, eles se reconstruíram em semanas. Aqui em Cariacica, para tampar um buraco, são meses, anos. Aí, Potsdam, né? O Holocausto, imagens pesadíssimas, que foram divulgadas, inclusive, para, né, iniciar esse processo de desnazificação, e acabou fortalecendo a ideia da criação de um Estado judeu, né, o Estado de Israel. São muitas as imagens da Segunda Guerra Mundial. Eu falei com vocês, né, que eu tenho uma pasta que eu baixei há muito tempo atrás de um site de história que tem 2.000 fotos da Segunda Guerra Mundial, dividida, União Soviética, França, Estados Unidos. Eu não consigo disponibilizar ela para vocês, né, porque no Drive não cabe tanta informação. Eu tenho que ver uma forma de conseguir disponibilizar isso para vocês. Depois eu vou perguntar ao Obadias se eu consigo colocar no portal web de vocês, que aí vocês conseguem ver, caso tenham interesse, obviamente, né? E aí, galera, eu vou mudar aqui de slide. Eu vou colocar uma outra apresentação que eu acho muito bacana. Tomara que ela passe aqui no portal da forma como a gente consegue ver em casa ou num PowerPoint normal. Aqui. Eu vou colocar ela também na pasta de vocês do Drive aqui, né, para poder disponibilizar o link. Enquanto ela vai salvando aqui para vocês, para eu mandar o link, eu vou mostrar aqui. Espera só um pouquinho, porque enquanto muda de um slide para o outro, enquanto os slides são colocados aí para vocês, eu não consigo interagir muito com vocês. Vocês me ouvem, mas eu não vejo nada que vocês estão digitando, eu não consigo fazer muita coisa nesse momento, não, tá? E o slide é um pouquinho pesado, então vai demorar aí 2 minutinhos. Mas ele é fantástico, vale a pena. Espera aí, que isso já foram 70% do slide. Fala, meu ciclista.
Agora só está convertendo o arquivo, aí eu vou conseguir mostrar para vocês. Esse arquivo, ele não é meu, como vários dos arquivos de slide eu mostro para vocês, são arquivos que eu fui pegando ao longo da minha jornada aí como professor, fui melhorando, adaptando, né? Eu não tenho tanta habilidade no PowerPoint assim, não. Mas esse em especial eu recebi, acho que foi em 2004, 2005, de um amigo que fazia geografia, né? E ele é muito bacana, tá? Ele foi feito, acho que nos Estados Unidos, e ele mostra muitos avanços dos dois lados. Ele é muito, muito interessante mesmo. Deixa eu ver aqui se eu já consegui jogar para o Drive. Já foi. Deixa eu abrir aqui para jogar o link para vocês. Talvez alguns de vocês já até tenham visto ele, né? Deixa eu mudar para vocês conseguirem baixar esse arquivo. Isso. Show de bola. Espera que tá convertendo o arquivo aqui, galera. Eu sei que tá demorando muito, mas é porque é pesado, mas vale a pena. Nossa, só porque a internet tá ruim hoje, eu preciso mostrar esse trem e ele tá demorando. Se eu não quisesse, eu já teria anexado. Nossa, gente, tá demorando demais. O pior é que eu não consigo nem sair para voltar para ver vocês aqui. Eu vou esperar mais um minutinho aqui. Se continuar dando esse problema aqui, eu anexo na próxima aula, que aí eu boto para anexar uns 20 minutos antes, né? Antes da aula de vocês, e aí vai dar certo. Porque, nossa, eu odeio isso. Ok, meu filho, vai lá. Ai, gente, deu ruim aqui. Peraí, deixa eu ver se eu atualizo a página. É, não consegui. Deixa eu até pausar essa gravação aqui.